E já para que nós possamos discutir no final, ganhamos tempo, vou passar a palavra para o doutor Carlos Eduardo, como debatedor, para já iniciar para as provocações. Muito bem, boa tarde, não, bom dia a todos e a todas. É um prazer compor a mesa, agradeço a todos na presença do César. Parabenizo também as brilhantes palestras. A professora Maria e a professora Mariana, de fato, foram espetaculares. E como o César falou, várias anotações foram suscitadas e vários pontos podem ser abordados. Aliás, não tenho, mas não vou fazer, obviamente, teria várias questões a serem pontuadas, porque, de fato, o tema é muito instigante. Principalmente, como foi falado pelas duas e pelo César, essa questão toca, no meu modo de ver, particularmente a questão de relação de poder. Isso é fundamental, assim, a gente partir no meu aspecto, na minha análise, dessa perspectiva. Relações de poder, quando a gente pensa em como a sociedade definirá quem tem saúde e quem tem doença. Em outras linhas, quando a gente faz essa divisão entre são e doente, a gente praticamente cria uma divisão entre excluído e incluído, entre mal e bem, entre perigoso e não perigoso. E depois dessa divisão, todas as consequências normalmente são muito perversas com aqueles que são taxados ou rotulados como excluídos, perigosos, maus ou doentes. Então, assim, a minha maior preocupação, em primeiro lugar, é sempre verificar quais são os valores ou critérios que levam uma sociedade a definir essa área limítrofe entre saúde e doença. Se são, de fato, valores clínicos, valores que são ligados a aspectos biológicos, ou se são critérios políticos, como capacidade de se ordenar, capacidade de hierarquizar, capacidade de se controlar. Quando a gente vê que o controle, ordem, hierarquia são certamente valores políticos e não médicos. Então, esse primeiro ponto é muito importante. E um segundo ponto que decorre daí, e também eu tenho certeza que foi tocado nas duas falas, é a questão da higienização urbana. Essa é uma lógica que eu queria, assim, trazer para o debate, que eu acho, assim, fundamental, que a gente pode cair numa armadilha. Nós todos sabemos que no século XVII, quando foi criado o Hospital Geral de Paris, apenas com o nome do hospital, mas não tinha nada de hospital, porque na realidade era um local de contenção, né? Foi feita uma madrugada, uma grande varredura, não só em Paris, mas Paris ficou exemplo dessa ação, mas em toda a Europa, de recolhimento de indesejáveis. Foram recolhidos mendigos, moradores de rua, alcoólatras, prostitutas e loucos, e doentes mentais também. Mas foram recolhidos sem a mínima preocupação de tratamento, mas sim de contenção, de higienização, de limpar a sociedade. Pois bem, séculos avançaram e a gente vê uma situação semelhante, mas por um outro viés, mas com a mesma lógica. Essa é a minha preocupação atual. A gente vai para a década de 80 do século passado nos Estados Unidos, com a implementação de políticas neoliberais, a gente vê uma explosão da população carcerária. E verifica que nas décadas de 60 e 70 ocorreu uma grande e salutar desinstitucionalização dos doentes mentais, década de 60 e 70. Só que na década de 80, esses doentes mentais, que obviamente necessitavam a utilização do sistema de saúde, claro, para tratamento, não tinham acesso a esse sistema. Portanto, eram desinternados, não tinham acesso ao sistema de saúde e ficavam na rua. Obviamente, essa presença na rua traz novamente aquela sensação de perigoso,
de excluído, de indesejável, que deve ser contido. Portanto, a partir da década de 80, as cadeias, e não mais os hospitais, como em Paris, viraram depósitos também de doentes mentais. Portanto, a lógica que eu temo é essa. Não adianta a gente mudar lógico que eu sou favorável à desinstitucionalização. Essa é a medida mais salutar hoje em dia e o caminho, eu acho, do nosso pensamento. Mas nós temos que ter muito cuidado, principalmente nos tempos sombrios que vivemos, de que essa desinstitucionalização não vire uma reinstitucionalização penal. Esse é o grande perigo. A gente desinterna, tira dos hospitais, mas coloca na cadeia. Não resolve o nosso problema. Então, o ponto que eu trago para o debate é esse. Nós temos que ter sempre em mente, ou prestar muita atenção nessa lógica, ou melhor, na contenção da lógica da higienização urbana. Porque a partir dessa lógica, ou a gente interna, no século XVII em Paris, ou a gente prende nos tempos atuais. E não resolve nosso problema. Porque a internação ou contenção, seja lá ou seja aqui, é o mal que nós temos que combater. Porque nenhuma, nem outra, resolve nosso problema. Então, assim, bem sucintamente, porque o tempo já está avançado, é mais ou menos essa questão que eu queria trazer assim, para o debate. César. Desculpa que eu não reparei que o César tinha saído. Vereador Álvaro. Vereador Álvaro, por favor. Acabamos de ouvir a palavra do nosso colega Carlos Eduardo e vamos então aproveitar o momento para ouvir a doutora Cássia Mendes. Ainda bom dia a todos. Queria parabenizar as professoras Maria, Mariana, pelas excelentes apresentações, realmente foram brilhantes, muito esclarecedoras. E, assim, é só para não ficar muito tempo aqui em fala, para a gente poder abrir para o debate, eu só queria ressaltar que, isso acho que está nas falas das duas, mas houve uma associação crescente ao longo do século XIX entre comportamento desviante, crueldade e loucura. É uma associação que foi acontecendo e com uma base, digamos, entre aspas, científica, de uma ciência, como qualquer ciência, ela é produzida dentro de um contexto sociocultural específico, político, né, também, claro. E ali era o bojo do fascismo, né? Então, essa associação, ela acabou sendo extremamente estigmatizante para essa ideia de que doença mental é alguma coisa, pessoas com doenças mentais são pessoas perigosas, né? E isso deu sustentação para o conceito de periculosidade criminal também e a consequente medida de segurança que se tornou, ao longo do tempo, a gente agora está em pleno século XXI, a gente vê que se tornou, já era e se tornou muito mais uma segurança desmedida, porque é totalmente calcada em defesa social, muito mais do que alguma coisa ligada à recuperação, reinserção, inclusão, mas é ligada à defesa social. E aí tem várias itens que já foram apontados. Eu acho muito interessante realmente essa ideia desse outro, né, com esse lugar de perigo, é alguma coisa de um fantasma, né, fora, e que a gente precisa, quer dizer, então acaba tendo um reforço muito social para isolar mesmo, para excluir e para dizer, não, ali é que está, que realmente estão os perigosos. E também dizer da confusão que eu percebo, assim, ao longo do século XX, e ainda a gente verifica muito presente hoje, de crueldade, amoralidade, falta de remorso, sentimento de culpa com psicopatia, loucura, doença mental, é um bololô e fica tudo muito misturado. E o que a gente percebe, e eu fiquei muito surpresa quando eu consultei a literatura internacional, a gente vem pesquisando isso, né,
O professor Calvani foi meu orientador no mestrado, já em 96, né? Já tem tempo. E eu fiquei muito surpresa agora com a literatura dos últimos 10 anos, que praticamente não tem estudos, como o nosso aqui, sobre a reincidência de egressos, ou seja, de hospitais de segurança máxima lá, ou aqui, os nossos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Tem muito poucos estudos. E por que tem poucos estudos? Porque eles liberam muito pouco. A maioria dos pacientes... eu estou falando isso no mundo anglo-saxão, que agora foi substituída essa ideia de periculosidade para risco de violência. Eles simplesmente não liberam pacientes que tenham cometido crime. E isso é uma coisa que a gente, por incrível que pareça, o Brasil aqui com todas as limitações, a gente está com uma pesquisa muito original, porque a gente tem um segmento já, um estudo retrospectivo e agora um prospectivo que vai envolver do ano 2000 até 2019, né? Aqui, Thiago, Maria Eduarda. E o que a gente vê é uma reincidência. Aí, doutor Carlos Eduardo, tem uma questão, porque os nossos aqui, presos, pacientes, eles realmente não estão indo para as prisões, a reincidência é baixa. E aí eu acho que tem especificidade e foi muito legal a gente ter sugerido aqui o nome da Maria, porque a especificidade está muito ligada à importância da rede de suporte. Nós temos um diferencial aqui, esse trabalho precisa ser documentado nessa rede de suporte, porque desse baixíssimo número de reincidentes, os que reincidiram foram porque não estavam fazendo nenhum tipo de tratamento e estavam sem suporte. Pessoas com problemas psíquicos, psiquiátricos, quando estão assistidas, tem uma rede de suporte, elas não são, pelo contrário, podem ser muito mais vítimas do que perpetradores de violência. Então, acho que essa pesquisa que eu tenho a honra de coordenar com o professor César, ela é muito relevante, desconstrói essa ideia de periculosidade atrelada à doença mental. Agora, por que persiste isso tudo, eu não sei, né? Então, fica... Bom, passa a palavra ao desembargador Marinho, no que ele vai fazer para fazer as suas considerações. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar as ilustres palestrantes que nos honraram na manhã de hoje, e na pessoa do nosso presidente, desembargador César Augusto. Eu tenho apenas algumas anotações feitas. E o nosso eminente magistrado, Carlos Eduardo, sabe dos meus comentários na sala. E hoje a palavra que eu tive de sensação da doutora Mariana. Eu realmente estou pasmo. Acho que tenho que fechar todos os livros que escrevi, não dar mais aulas, com a decisão do juiz federal que eu tomei conhecimento. Nós falamos sobre isso antes. Né? Pelo que eu sei, sobre esse caso. o pressuposto da culpabilidade é a imputabilidade. Portanto, o doente mental, para mim, com 50 anos de magistério, o doente mental, ele pratica um ato típico e antijurídico, não culpável. Como ele não pratica um ato culpável, a ele não se aplica a pena. A ele se aplica a medida de segurança. A medida de segurança não tem caráter punitivo. Exatamente a pena sim que tem caráter punitivo.
E o Código de Processo Penal de 1940 diz para qualquer iniciante de direito, qualquer jovem de 17, 18 anos, que o juiz deverá absolver impropriamente e determinar ou a sua internação ou o seu tratamento ambulatorial, pelo prazo de 1 a 3 anos, renovável de ano a ano, até o máximo, que seria a da pena abstrata ao tipo ao qual ele tivesse concretado. Ponto. E que a sua internação, no caso de internação, seria em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, o que difere do hospital de tratamento psiquiátrico, porque o hospital de tratamento psiquiátrico pertence à rede de saúde e o hospital de custódia pertence à Secretaria de Justiça ou de Segurança Pública. Todos nós sabemos, eu fui diretor do sistema há não sei quantos e quantos anos, que efetivamente, naquela época, Talvani é meu companheiro, nós sabíamos que nós não tínhamos manicômios judiciários. Nós tínhamos hospitais, prisões. Tanto que o antigo manicômio judiciário, ao fazer a reforma, construiu, na realidade, uma cadeia pública. Sem enfermeiros, com banho de sol e com agentes penitenciários tomando conta dos doentes mentais. Passam-se 40, ou 50, ou 60 anos e nós mergulhamos no obscurantismo novamente. Nós estamos mergulhados em pleno obscurantismo. Como? Eu leio uma sentença de um juiz federal em que Sua Excelência, com todo o respeito que tenho, fui magistrado 40 anos, dá uma decisão inusitada, determinando que a internação do inimputável bispo deveria ser numa prisão de segurança máxima federal. Para nessa prisão ele cumprir 20 anos, aspas de reclusão, alegando que deveria ser enviado para uma sessão psiquiátrica. Eu fui consultar meu livro, Talvani, antes de vir para cá ontem, para ver se eu tinha errado em alguma coisa. Fazer revisão. E aí também foi a lei que regula, que é o Regulamento Penitenciário Federal. E lá no artigo 24 do Regulamento Penitenciário Federal, fala em assistência a pessoas em crise, em surto. E aí o legislador diz, diante do rigorosismo do tratamento penitenciário nas unidades federais. Então eu me pergunto, nós temos agora presos estaduais, doentes mentais estaduais e doentes mentais federais.
nós retrocedemos, rasgamos. Voltamos a colocar os doentes mentais infratores, vamos assim chamar, em prisões. Embora não queira dizer que no estado do Rio de Janeiro nós não tenhamos doentes mentais em cadeias públicas. Em cadeias públicas, na Água Santa, lá embaixo, no quinto andar. Que nós não tenhamos doentes mentais em Bangu 1, 2 e 3. E, efetivamente, que os hospitais de custódia são hospitais de custódia, entre aspas, porque nem dirigidos, muitas vezes, por psiquiatras eles são. O professor Tolvani, comigo, conversamos que até hoje, não tem muitos anos, um dentista que foi ser diretor do hospital psiquiátrico. Talvez fosse para tirar os dentes dos internos. Que os enfermeiros, existem um ou dois, porque os outros são agentes penitenciários. Portanto, a questão é essa. E ainda há outra questão, que é a questão, vamos dizer, seletiva. Quando da desinternação de um hospital de custódia para tratamento psiquiátrico para um hospital de tratamento da rede pública, havia uma barreira. Por quê? Porque os médicos dos hospitais psiquiátricos da rede pública não queriam receber em seus hospitais doentes mentais infratores. Esse é um outro problema, real e verdadeiro. Portanto, a questão é uma questão muito sensível, é a questão dos indesejáveis. Eu me lembrava, quando eu digo que são todos um bando de fascistas, e quando eu digo que são um bando de fascistas, eu não falo politicamente. Eu só me reporto para os inteligentes, para os que estudam, da lei proposta por Edmundo Mesmer, em 1938. Ele consultou do Reichstag, a pedido do Hitler. Ele, com Essner, então, redigiu a lei dos indesejáveis, da higienização. E é exatamente aí a raiz, 1938, da lei mandada por Hitler ao seu chefe do Reichstag. Ele era consultor, era o procurador-geral do Reichstag. Edmundo Mesmer, o grande penalista. Então, o modelo está lá, foi para a França, voltou, está aqui plantado. Nós realmente falamos, ouvi aqui, e me perguntava sobre a questão da periculosidade. Só mais um minutinho. Eu realmente não posso imaginar a periculosidade presumida. É a periculosidade legal e a presumida. A presumida, que é a do artigo 22 do Código Penal, e aqui nos fóruns anteriores, há muito tempo,
a própria doutora Kátia Medler trouxe a discussão, e o Talvani, da teoria do risco americana. A teoria do risco de reiteração do ato. Então, portanto, quanto ao inimputável, se avalia a questão relativa à sua desinternação ou liberação, naquele prazo de 1 ano, que é o período de prova, em termos da possibilidade ou não da maior ou menor reiteração do ato dentro de uma tabela de risco que ele possa, diante de uma mesma situação, repetir aquele comportamento. E eu daria o exemplo de São Paulo do Chico Picadinho, que efetivamente ele se apaixonou, era um contador, se apaixonou num dançarino de São Paulo por uma bailarina, se casou com ela, no final de 1 ano e meio, teve uma briga e matou-a, esquartejando todo o seu corpo. Naquele momento ele foi declarado imputável. Cumpriu pena, se não me engano, de 17 ou 20 anos, posto em liberdade. 2 anos depois voltou a outro dancing de São Paulo, se apaixonou por outra bailarina e no final de 1 ano a matou esquartejando da mesma forma. E aí foi declarado inimputável e ainda está agora cumprindo medida de segurança. Então, portanto, a situação, a mesma situação, o mesmo quadro, etc., a possibilidade de reiteração. Então, discutimos muito a questão americana da tabela de risco, o que supera o conceito italiano da periculosidade, que é muito subjetivo. Não é? Quer dizer, diminui-se a subjetividade por elementos objetivos dentro do fato concreto. Eu não quero manipular o debate, portanto, encerro por aqui e agradeço ao meu presidente a palavra. Obrigado, Zibadolfo Marinho, que sempre precisa das palavras. Professor Talvani, um comentário? Obrigado, Mônica. A Mônica vai trazer para a gente. Obrigado. Obrigado, desembargador. Bom dia a todos. A mesa brilhante. Eu queria elogiar as exposições e os contrapontos que foram feitos. Esse tema me é muito caro, porque ele pontuou a minha vida profissional desde 1968. Portanto, vocês veem que eu sou bem antigo. Em 68, eu fui trabalhar no manicômio judiciário, Heitor Garrido. E uma das primeiras questões que eu levantei lá para o diretor de então era o que seria o conceito de periculosidade, porque ele me falou, você vai fazer um laudo de cessação de periculosidade. Ora, para eu fazer um laudo de cessação, eu preciso saber o que é periculosidade. E ele, tendo saído pela tangente, era um homem inteligente, ele disse, não, vamos usar o seguinte, periculosidade do ponto de vista psiquiátrico. Eu digo, continuo não sabendo. Era só sacar a bola de cristal. Exatamente. Outro episódio curioso, doutora, que vai ver que a senhora gosta dessa, e a doutora Mariana também, se passou com esse mesmo diretor, e que nessa época, 68, ele estava terminando a obra do novo manicômio judiciário. E fez uma visita com os médicos, e eu estava junto com o grupo, e nós tínhamos lá na época, sistema antigo, né, que, fundado em 1922, isso era 68, nós tínhamos chamado quarto forte. O que era isso? O quarto forte
era um local onde os doentes agitados eram colocados como uma forma de contenção. E esse diretor, então, ele mostrando para nós médicos, ele disse: isso aqui, estava a construção nova, não é mais o quarto forte. Isso aqui é a segregação terapêutica. Como você disse, mudou o nome, mas continuou a mesma coisa. Isso apenas para dar uma fisionomia de como evoluiu a instituição ao longo do tempo. Embora ela tenha tido uma origem, como o desembargador fala em seus trabalhos, seu livro, a origem do manicômio foi no velho hospício, aquele que existe até hoje, o prédio ali na Avenida Pasteur, né? Foi reitoria da Universidade Federal, hoje abriga faculdades. Aquele prédio era o velho hospício, era o asilo. E nesse hospício houve uma rebelião de pacientes. Veja a origem do manicômio. Então foi criada a seção Lombroso para, dentro do hospício, separar os perigosos. Então essa é a origem aqui no Brasil. Foi o primeiro manicômio, quer dizer, chamando de seção Lombroso, da América Latina. Porque na época, como o desembargador levantou, existia uma teoria higienista de afastar os indesejáveis. Então vejam bem, dentro da própria instituição psiquiátrica, afastam-se os doentes indesejáveis. Embora reconhecidos como doentes, são afastados. Heitor Carrilho, então, que era médico e dirigia essa seção Lombroso, com muita influência política, que ele era ligado a forças políticas da época, ele consegue fazer o manicômio judiciário, que passou a ser do Ministério da Saúde, como era o hospício. Eu, quando fui para trabalhar no manicômio, era Ministério da Saúde. Eu sou médico aposentado do Ministério da Saúde, não tinha nada a ver com o Estado, nem com a parte de sistema penitenciário. Só que em 1984, com a modificação legislativa feita então, criou-se o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e passou para o sistema penitenciário. Quer dizer, ele sai do Ministério da Saúde e vai para o sistema penitenciário. Então veja que a fisionomia é totalmente diferente. Os enfermeiros e auxiliares de enfermagem desapareceram. Apareceram os agentes penitenciários. E assim continuou. Eu, não sei se por sorte ou por desvario, eu fui diretor 2 vezes da casa. Fui diretor em 82 e fui diretor em 86. E, doutor, eu queria dizer o seguinte, modéstia à parte, quem abriu a primeira porta no manicômio de saída foi eu. A Tânia trabalhava comigo, a Tânia. Pode perguntar a ela. Nós fizemos a equipe toda e resolvemos abrir a porta de saída. E quando eu falei isso no meu discurso de posse, eu senti no olhar do secretário de Justiça da época, era o governo Brizola, o secretário Rivaldo Barbosa, ele estava lá. Quando eu falei que ia demolir o manicômio, ele tomou um susto. Ele deve ter pensado, nunca me falou isso não, mas ele deve ter pensado, eu indiquei o homem errado para o cargo. Não é esse o cidadão que deve ter ido para casa e não dormiu naquela noite, né? Ele tem a responsabilidade de ter indicado. Mas nós fizemos um trabalho, formamos as equipes multiprofissionais, porque tem que se trabalhar em equipe. Em saúde mental tem que se trabalhar em equipe. Só um reparo, uma observação, doutora, que eu vi que a senhora em si falou aí. Eu prefiro falar doença mental. Por quê? E não sofrimento psíquico, nem transtorno mental. Porque doença mental, a semelhança do restante da medicina e da própria psicologia, lembra ao ouvinte que a pessoa não é assim, ela está doente. Acho que isso é um ponto fundamental, porque o construto tradicional de louco, né, insano,
parece que a natureza da pessoa é essa e não é. Só um lembrete. Eu me sinto no direito, por ser jovem há mais tempo que a senhora, de falar isso. Mas essa experiência, que obviamente não há tempo para a gente historiar, eu passei minha vida profissional toda e lá aposentei-me no manicômio. E eu até hoje, o desembargador sabe disso, reclamo de alguns problemas. Um deles é a estigmatização, que foi tocada aqui pelas nossas apresentadoras. É doente mental, é estigmatizado. Além disso, cometeu ilícito. É mais estigmatizado. Isso é retratado na experiência, que acredito que as senhoras já tiveram observando, na alta do doente. Porque a maioria dos crimes praticados pelo doente mental ocorrem no ambiente familiar. Então, o retorno dele para casa é uma dificuldade. Me lembro que não foi uma senhora, várias senhoras, quando eu chamei para uma conversa no meu gabinete diretor e expliquei que o juiz já tinha autorizado a saída do paciente para passar o fim de semana em casa, a repulsa foi muito grande. Mas, doutor, o senhor tem certeza que ele não vai matar mais ninguém? Eu disse, olha, certeza eu não tenho, porque eu não tenho bola de cristal. Mas qualquer de nós pode matar alguém. Ela se assustou mais ainda. Deve ter pensado, esse diretor é maluco. Porque, na realidade, a minha intenção era mostrar que o crime é um ato social, não é uma consequência da doença. Dentro do doente mental, ocorre o crime. Mas é exatamente, a Kátia está fazendo esse trabalho, juntamente com o desembargador César, a ideia é que o crime surge como um ato eminentemente social, se nós analisarmos. Ou por uma questão passional, ou por uma questão patrimonial, todas as questões que os juízes conhecem melhor do que nós. Na realidade, essas motivações que existem no não doente são as mesmas que existem no doente. E por que só a minoria dos doentes comete crime? Porque a doença retira deles até um setor interessante que nós, em psiquiatria e psicologia, valorizamos. É o pragmatismo. O que é isso? É aquela força interna que nós temos para promover algum ato que nos traga algum benefício, que nos traga alguma vantagem. O criminoso, na realidade, pelo seu ato ilícito, ilegal, ele realiza o pragmatismo dele. Na maioria dos doentes mentais, o que a gente observa, principalmente os psicóticos, eles perdem o pragmatismo. Eles sequer cuidam de si mesmos. Eles ficam abandonados como pessoas completamente fora da realidade. Então, o que eu queria acrescentar, desculpe ter me entendido, mas como é um tema que eu gosto muito, tá? Eu acho que na minha idade eu já posso me apaixonar pelas coisas, eu me apaixono pela ideia do manicômio judiciário, que, a meu sentir, é um hospital, e eu nunca vi necessidade. Se eu falava lá no manicômio, falei várias vezes aqui na própria escola da magistratura, falo nas minhas aulas, eu não sinto nenhuma necessidade da existência do manicômio ou do hospital de custódia, como queira. Por quê? Porque o tratamento que se vai dar ao doente mental, seja ele infrator ou não, é um tratamento psiquiátrico e psicológico. A nossa equipe vai tratar do doente mental, seja num local separado, como é o hospital de custódia e tratamento, seja no hospital psiquiátrico comum. Então, e o desembargador Álvaro me honrou com uma citação no livro dele, dizendo que eu sempre defendi essa ideia, há muitos anos, sempre conversamos sobre isso. Para mim, a medida de segurança é uma ficção, é uma resposta que o legislador teve que dar ao repúdio da sociedade por alguns comportamentos. Esse é o meu pensamento e continua sendo, até que alguém me convença do contrário. Obrigado. Professor Talvani, gostamos do tema e não tivemos alta ainda, não é isso? Mas... Eu sou reincidente especial.
E o professor Talvani, ele fala com a autoridade de tudo que ele, de maneira simplificada, se autoqualificou e é muito mais do que isso, mas o professor Talvani também é advogado, não é? Então também tem essa qualificação. Doutora Roberta, vamos ouvir agora, que faz parte integra o nosso fórum e é quem está lá na frente, porque é juíza da execução penal, portanto é quem lida na ponta, diretamente com os problemas. Mas fica absolutamente à vontade. Doutora Roberta, ela vai te passar o microfone, porque está sendo gravado. Bom dia a todos. Queria parabenizar as professoras Maria e Mariana pelas palestras. Já tinha visto a doutora Mariana palestrar outras vezes, né? Já acompanho aí seu trabalho maravilhoso. Eu quero só dar um depoimento da parte prática mesmo, porque eu já tive até a oportunidade de conversar isso com o desembargador. Infelizmente, até hoje, eu não tive possibilidade de estudar mais a fundo na academia, né, o tema. Eu estou na VEP, na Vara de Execuções Penais, há 10 anos, trabalhando com a matéria. Nesses anos todos, foi muito gratificante ver a evolução do tema, né, da questão da doença mental. É um assunto que a gente não aprende na faculdade, infelizmente, e nem depois estudando para concurso, né? Eu fui para a VEP muito ingressa no concurso. Um mês antes de ir para a VEP, eu fui para um tribunal do júri, minha primeira vez no tribunal do júri também. Peguei um caso de uma mãe que quase matou a filha de 2 anos e meio. Aquilo me deixou extremamente impactada. E aí eu apliquei a medida de segurança, tinha que decidir um prazo. Na minha cabeça, sem total informação na época, eu fixei o maior prazo. Eu não entendia mesmo o assunto profundamente. Na minha cabeça, ela precisava de um tratamento, porque ela ia voltar a morar com a criança. E o meu medo, na hora, era: e se eu desinternar em pouco tempo e ela matar essa criança? Porque ela vai voltar a morar com a criança. Fixei um prazo de 3 anos. Um mês depois, eu fui para a VEP. Por ironia do destino, a execução dela veio para mim. E aí, quando eu estava na audiência, eu vi que era ela. 3 meses depois, a defesa pediu a desinternação. E, na época, a Vara de Execuções Penais tinha o entendimento de que tinha que seguir o prazo que o juiz estabelecia, porque era ele que teve contato com a causa, ele que teve contato com o acusado e tinha que ser seguido. Então, eu não desinternei na época. Eu falei: como que em 3 meses uma pessoa pode estar orientada de novo para viver com essa criança? Não desinternei. Passou mais um pouco de tempo, eu comecei a ter contato com as defensoras que eram mais ativas na área, que foi primeiro a doutora Silva, depois a doutora Patrícia. A doutora Silva fala: doutora, ela está pronta para sair, a equipe técnica está falando e tal. Acabei desinternando ela e aquilo foi uma lição para mim. E a jurisprudência do tribunal acabou mudando, dizendo que esse prazo estabelecido pelo juiz realmente não deve valer. Eu acho até que isso deveria ser alterado. A gente teve uma reforma no Código Penal, isso não foi alterado, infelizmente. Eu acho que deveria ser, porque realmente não é o juiz que estabelece. O juiz é leigo, ele não tem capacidade de estabelecer isso. Quem tem que estabelecer são os profissionais da área de saúde. Eu fiz a primeira audiência do INPAP com a Patrícia Magno. Depois que eu conheci a Patrícia, eu comecei a participar de todos os eventos, comecei a ler sobre o tema. Eu me interesso cada vez mais, a minha cabeça é realmente outra. Institucionalizar não leva a nada, você rompe os laços. Eu fazia aquelas audiências, desinternava as pessoas e as pessoas tinham que continuar no Heitor Carrilho, porque elas não tinham para onde ir. E eu pensava: gente, total abandono não só da família, como do Estado. Como é que a pessoa pode não conseguir sair de um hospital que ela estava internada, um hospital penitenciário, ela não tem para onde ir? Então, o Estado também abandonava, e a rede era fraca também. Cansava de desinternar as pessoas, daqui a um mês estava a pessoa lá de novo, porque cometeu outro delito. A rede era muito fraca, elas não eram acompanhadas. Então, a evolução disso, a primeira audiência do INPAP foi super emocionante. As pessoas da equipe resgataram laços perdidos de pessoas de outro estado, ligaram para uma mãe que ela desmaiou no Sul. Quando alguém da equipe conseguiu: olha, seu filho está aqui no Rio. Ela desmaiou, porque ela achava que ele pegou um ônibus, veio para o Rio e sumiu. Achou que ele já tivesse morrido. Foi muito emocionante. Foram 12 pessoas nesse primeiro dia. Vai diminuindo a cada dia. Agora as audiências eu faço 3, 2, cada audiência menos. Então, eu estou super gratificada, super satisfeita. Vou estudar cada vez mais sobre o tema e queria parabenizar a todos. Mônica, fica por aí só um instantinho que eu... Na realidade,
por enquanto eu não pensava nem em fazer comentário, eu confesso, porque falou das universidades lá da nossa, nós tratamos dessa matéria. A professora Mariana ofereceu uma eletiva por um bom tempo, especificamente sobre a medida de segurança. Nós tratamos isso no curso regular, normalmente em Penal 1 e em Penal 2 também, nós trabalhamos muito com isso. Eu, particularmente, não sei, eu não consigo explicar e não compreendo esses 1 a 3 anos, porque eu vou explicar, tem uma situação mais curiosa que chega muito próximo à esquizofrenia do legislador. Por quê? O Código Penal e a Lei de Execução Penal são do mesmo dia, não é? 7 de julho ou 11 de julho de 1984. Se o Código Penal cria esse prazo de 1 a 3 anos, o artigo 176 da LEP, que é do mesmo dia, diz que a qualquer tempo é qualquer tempo, ou seja, no dia seguinte, tanto ele como de ofício juiz, quanto o Ministério Público, podem requerer o que acabou sendo requerido. Então, eu nunca compreendi por que se estabelece um prazo de 1 a 3 anos se a lei de execução, e se adotar o princípio da especialidade, adotar o princípio da modernidade, quer dizer, uma lei que embora ela esteja no mesmo dia, a 7.210 é especial em relação a 7.209. A 7.210 é mais moderna em relação a 7.209. Então, adotando ainda que aqueles princípios mais comezinhos do direito penal, de interpretação, de hermenêutica, aplicar-se-ia a lei 7.210, que é muito clara. Então, o próprio legislador, me parece aí, que por isso que eu digo a esquizofrenia, que ele, no mesmo dia ele toma 2 atitudes diferentes. Eu não entendi também por que tanta perplexidade, por que tanto o judiciário demorou a fazer isso. E nós fizemos isso quando estávamos na vara de execuções penais. Aí, lamentavelmente, isso demorou. Estou percebendo que a professora Mariana vai fazer um comentário, mas só que eu queria, logo após a professora Mariana passar, dar a palavra à defesa. Então, doutora defensora, seria bom ouvi-la também, por isso que eu pedi que Mônica ficasse aqui perto. É só um segundo, assim, a minha hipótese é de que, efetivamente, esse prazo mínimo, ou bem a gente assume que é a periculosidade que interna e desinterna, que é o fundamento da aplicação da medida de segurança e da desinternação, ou bem, portanto, esse fundamento de tempo mínimo é uma escorregada do legislador e é retribuição. Não tem outra explicação. Eu tenho alunos que aqui não seja retribuição. O que nós falamos na faculdade? Eu só posso entender, a partir de uma ideia, porque a hermenêutica mudou muito, a gente não dá mais a hermenêutica do passado, mas com aquela hermenêutica antiga de que não há palavras inúteis na lei, o que eu posso admitir é que, se eu fixo um prazo de 1 ano, após 1 ano, obrigatoriamente ele vai ter que submeter uma ação de periculosidade, como se fosse uma norma cogente para o juiz da execução. Se ele não estiver lá, ele vai ter que ser... Obrigatoriamente, mas facultativamente, há uma faculdade que o 176 estabelece, a qualquer tempo. Então, aquilo para tentar justificar o que o legislador fez, para partir de uma hermenêutica que entende que não há palavras inúteis na lei, quer dizer, esse prazo de 1 a 3 anos que justifica quer dizer o seguinte, olha, até porque a gente tem que partir de uma ideia ainda, e essa discussão de periculosidade, Foucault foi citado mais de uma vez, ele fez cursos que duraram 10 anos só trabalhando disso. Nós não podemos querer esgotar isso aqui em 3 horas. Isso é absolutamente impossível. Mas, até trabalhando uma ideia de periculosidade, não pode se afastar da questão da doença, é que existe todo um simbolismo da ideia do juiz. Há até alguns juízes aqui no Brasil que se tornaram super-heróis, são simbolizados como super-heróis, desse poder todo que o juiz tem. Como a gente está tratando de doença, eu cheguei até a pensar em algum momento que o legislador pode ter imaginado que o juiz tivesse realmente esse poder tão grande de, após o período que ele fixar, a doença sai. Porque, afinal, é uma ordem judicial que ela deve cumprir. Né? Então, quando ele fixa 3 anos, é porque ele está vendo ali, eles vão dentro de 1 ano e meio, ele vai estar curado, então eu vou fixar 1 ano e meio. Porque nada explica isso e não tem o mínimo sentido. Seu depoimento, formidável. Por não isso é que pra mim porque é retribuição. passou dos 2 lados. Exatamente. Não é? É retribuição. Mas vamos ouvir a defensora pública que tem... Botei. Tá. Posso falar sem, se você quiser. Não, fala aqui. Vai aqui mais perto. Vem aqui, Renato. Ela vem aqui.
Mas você precisou. Esse negócio aí do Júlio de Caxias. Foi. Então, bom dia ainda, né? Eu queria primeiro dizer que para mim é super importante estar aqui hoje, diante do Dr. Álvaro e do Dr. Talvani. Queria falar para vocês que eu sou uma super fã de vocês há muitos, muitos anos, e lembrar uma época, Dr. Talvani, que estava se instaurando o RDD e que o senhor, junto com o Leandro Barbosa, fez aquele parecer, deu um parecer para o Leandro Barbosa. Foi lindo, eu não sei se eu um dia cheguei a agradecer, mas eu sou fanzoca. Saúde mental, para a gente, na Defensoria Pública, sempre foi muito complicado. Primeiro, doutor Roberto, sobre o que a senhora falou aí, eu acho que falta muito essa ideia de capacitação. A gente precisa ser capacitado, a gente não entende. E aí, Maria, assim, essa falta de capacitação me levou a fazer coisas horrorosas. Do tipo, você está falando de porta de entrada. Eu, como defensora pública, uma vez lá, o senhor não era ainda o juiz titular, quem era o doutor Paulo. Ele cismou que tinha ele estava respondendo o processo, estava solto, cismou que tinha um chip da Rede Globo. Cá entre nós, às vezes, até eu concordo. Enfim, aí veio com a mãe, dona Josefa. A mãe estava desesperada porque ele tinha quebrado a casa inteira. E aí você chama o SAMU não vai. De que eu estou falando? Baixada Fluminense. E aí o território é punk nisso. E aí ele vai condicionar um monte de coisa. E aí o que eu fiz? Pedi para internar. Vergonha alheia, eu sei. Enfim, mas depois a Patrícia Carlos Magno me ensinou um monte de coisa, enfim. Também abriu meus caminhos. Patrícia é maravilhosa. E aí o que acontece? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Agora já tem uma outra linha, porque eu sou defensora do júri. Então, quando o processo... Quando eu lido com a saúde mental, quando ele já está lá no fim, já houve a questão máxima. E a gente não está falando de um cara que está com uma pedra. Né? A gente está falando de uma pessoa que mata o filho, que mata a mãe, às vezes é rejeitado pela própria família. Eu nunca vou esquecer das experiências que eu tive na execução penal, quando eu chegava no Henrique Roxo e via aquelas pessoas que ficavam tipo numas jaulas, assim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar isso, né, em termos de capacitação. Que bom que a FRJ está fazendo isso, mas eu acho que a gente tem que ter uma série, são gerações e gerações de profissionais que lidam no dia a dia que não tem isso. Então, eu acho que seria legal a gente tentar pensar nisso. A minha instituição fez isso, a doutora Kátia foi lá. Mas a coordenação criminal da minha instituição optou por não convocar os defensores numa sexta-feira de manhã, e ninguém foi. Eu queria, enfim, não pode fazer ameaça de morte aqui, né? Então, meia dúzia. Mas a gente continua tentando, eles insistem que não é isso. Eu tenho uma divergência com eles, porque eu acho que é direito de toda pessoa humana ser defendido por um defensor capacitado. Não é um direito do defensor ou não um curso de capacitação. Ele é obrigado a ir, especialmente se ele quiser atuar. Então, por exemplo, isso é imprescindível. A falta de informação faz a gente fazer um monte de... E violência doméstica? Você coloca o defensor de violência doméstica, não dá? É uma coisa... Bom, enfim, isso é uma coisa que eu queria destacar. Dizer, Maria, que assim, é uma dificuldade... Aí tudo bem, uma nova fase da minha vida. Estou sabendo da rede, estou entendendo tudo. Cara, em Caxias é punk. Você não tem a rede. E o que você tem às vezes? Que eu já cansei de ver. Doutor Carlos sabe até disso. Eu falo maluquinho, gente, mas é com todo carinho e amor, tá? Não é? O maluquinho, ele não vai. Por que você pensa em tratamento? Você imagina o quê? Ele vai no psiquiatra, ele faz os exames, ele conversa com o psiquiatra, não. Ele vai pegar a receita. Aí vem, não, doutor, eu olho o processo e falei, cara, aí tem coisa. Também vou nesse segundo momento, é uma questão para a mesa inteira, né? Aí você vai ver, não, mas ele está sendo tratado? Ele está sendo tratado. A gente até internou ele numa clínica. Então vamos pedir um ofício para saber como é que é o tratamento da clínica. Não tem psiquiatra na clínica. Eu falei, como não tem psiquiatra? Eu não sabia dessa história de... Como é que é o nome que vocês falaram aí? Que vai rezar, não vai... Isso, comunidade terapêutica. Eu nem sabia que isso existia. Eu fui descobrir através da minha lida com o dia a dia. Mas olha que perigoso. Se ele tivesse sido tratado, ele não tivesse cometido o crime que ele cometeu. E aí eu tô com vontade de fazer uma coisa na defesa criminal, é chamar no banco dos réus como co-culpabilidade, se fosse possível. Não, o Estado não, o dono da clínica mesmo, entendeu? Eu te conto, fofoca. Entendeu? A vontade, também o Estado também tem... Isso não, na defesa criminal. Não funciona tão perfeitamente assim, né? Era por isso até que antigamente a gente tinha muito receio de se internar.
A rede já evoluiu muito, mas também não é essa perfeição toda. Então, por isso que os profissionais da área ficam, né, nessa angústia. Eu quero desinstitucionalizar, mas como é que eu vou fazer quando ele estiver lá fora? Ele vai ficar abandonado? Ele não pode ficar abandonado. Eu entendo essa angústia, é minha angústia também. Aí eu passo para outra angústia também, que é uma angústia que tem a ver, doutora Kátia, com a defesa criminal em si. Porque hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo uma apelação, que eu fui obrigada a fazer muito rápido, entendeu? Porque as pessoas mandam em mim, aí ficam me obrigando, me impressionando e tal. E essa apelação foi muito interessante, que é o seguinte: o sujeito foi absolvido, mas eu tinha 300 milhões de teses defensivas, uma delas era inimputabilidade. Mas o que aconteceu? Teve até uma briga do quesito e tal, não sei o quê. Mas o que eu achei interessante? Que ele foi, o imbróglio dele e a minha defesa, e a versão que ganhou nos autos, foi legítima defesa. Então, quando a gente está falando de portador de sofrimento físico ou doença mental e processo criminal, aí é essa dúvida que eu tenho. Tudo bem, e se o cara cometeu crime de legítima defesa? Beleza, ele vai ser absolvido. Mas aí a gente vai fazer o que com ele? Vai deixar ele na rua, abandonado? Né? Então, assim, isso tem uma dúvida, assim. A gente não sabe a quem recorrer. Na defesa criminal, a defesa criminal, então, assim, nesse momento, porque eu não sei identificar, né, no caso, tem até a Patrícia Carlos Magno, aquele 1 milhão de quesitos, né, que agora que a gente fez junto, todo mundo junto e tal. 1 milhão de quesitos, assim, eu não sei, eu tenho essa dúvida, né, do tipo, qual foi o momento? Aí eu insisto também, que é uma questão de capacitação. Porque, na verdade, a Maria falou, aquela história da audiência de custódia, eles fizeram um convênio. Então, na hora, o juiz liga e fala, a gente está com esse problema aqui, ele doente mental está surtado aqui. Alguém vai me ajudar? Você ali na VEP, o que eu vou fazer? Entendeu? Gente, eu tenho que decidir. Quem que vai me ajudar? Eu vou soltar ele, foi absolvido, vem uma corda lá de cima e ele entendeu? Vou botar ele na rua e quem vai proteger ele? Pois né? Essas são coisas... Mas você tem que liberar. Abre aí a porta e solta ele pro mundo. Às vezes é difícil até de você conversar com ele, porque você não tem preparação para isso. Antes da Silvia, quem ficou no Heitor Carrilho, muito antes, fui eu. Quem me educou na 10.216 foi Tânia Damer. Tânia Damer que chegou, minha filha. Eu falei, o que é isso, tudo que você está falando? Não, que você tem que atender o maluquinho. Eu falei, mas o maluquinho, Joel, lembra do Joel? Do Heitor Carrilho, maravilhoso. Queria levar ele para casa. Aí ele ficava... E eu falei, mas eu tinha que falar porque... Enfim, são coisas que eu fico pensando, que a gente tem que pensar em relação à saúde mental. E, doutora Mariana, uma pergunta da academia para a senhora. Uma curiosidade que eu tenho. Antes do Basaglia não teve Frantz Fanon? Fanon não discutiu a desinternação antes do Basaglia? Porque eu ouvi uma fofoca que, na verdade, meio que o pessoal da Itália tinha meio que pegado umas ideias do Fanon. E eu estou numa vibe meio tentando processo de decolonialização. Aí eu queria saber se isso é verdade ou não. É isso, queria agradecer mais uma vez. O Dr. César também estava de juiz da VEP quando eu entrei lá. Queria agradecer e perguntar, inclusive, se eu posso ser ouvinte na aula que vocês, na matéria que vocês... Grupo de pesquisa. E aí dizer também, para finalizar, que graças ao Dr. Carlos Figueiredo, a gente desarquivou todos os processos, que a Bruna está aqui também, que é do nosso grupo a gente tem um GT lá que a gente estuda, está começando a pensar em estudar uma coisa. O que a gente está fazendo é o seguinte: desarquivou todos os processos que envolveram a mulher criminosa. E aí a gente está começando a estudá-los. Não sei o que vai dar ainda, está bem no início. Mas muito obrigada, viu, gente? Começamos a sessão de terapia. Agora, o que a gente sempre se preocupa muito, o que importa muito para a gente: perguntas, participações, quem quer fazer alguma colocação. Eu sei que, às vezes, a timidez atrapalha. Alguém pretende fazer? Pois não. Mônica. Cadê Mônica? Ela deixou o microfone. Foi ali dentro, acho. É porque nós Para gravar, eu acho. Tá voltando. Vai substituir o microfone, eu acho. Bom dia, Dana. É só uma dúvida, para esclarecer. Bom dia ainda a todos, meu nome é Alessandro. Só queria tirar uma dúvida, excelentíssimo desembargadores, doutores, e posso esclarecer. Quando uma pena é fixada de 1 ano a 3 anos por um juiz, e se uma junta psiquiátrica, junto com os psicólogos, dizem que ele pode sair com 6 meses, como é que fica decidido? O juiz que decidiu ficar 3 anos
ou a junta psiquiátrica com os psicólogos falou, não, ele pode ir para a sociedade com 6 meses. Essa é a minha dúvida. O que prevalece? Tá. Bom, mais alguma colocação? Isso. Eu perdi, perdão, eu não perguntei o seu nome, que isso é importante, já que ela está... Paula. Eu queria perguntar a Maria, a professora Maria, sobre os CAPs. Eu fui estudante de psicologia, me formei em psicologia, e isso já tem alguns anos, e desde então já era uma questão, até para os doentes mentais não infratores, essa reinserção na faculdade, na sociedade, que às vezes ela é até muito ansiolítica para os trabalhadores, os estagiários, eles ficavam muito mobilizados, porque às vezes queriam ajudar aquele sujeito e era muito difícil. Eu queria perguntar se você vê uma evolução nos CAPS, nesse atendimento, e se tem dados matemáticos de sucesso, né, nos CAPS. Mais alguma colocação? Tem lá, do outro lado. Estamos anotando tudo aqui, para depois não perder. Maria. Tem aqui, mais tem dúvida. Por favor. Seria desembargador quanto à sentença do Adélio Bispo. Eu tive apenas tempo de passar os olhos e essa sua informação é bastante importante. Quanto a... Eu estou entendendo que ele vai ser mantido aonde está, lá em Mato Grosso do Sul. Não seria remetido, para o manicômio. Entendi que até que poderia ser um risco para ele. Ele estaria mais protegido aonde está, que até já está aqui em tratamento. Mas a sua fala me assusta. Tá. Mônica, tem mais lá uma. Oi, bom dia. A minha pergunta é que se tem notícia de algumas comarcas que, na verdade, ainda não tem essa rede tão estruturada e que acaba que parte do trabalho é desenvolvido por missionários religiosos, notadamente evangélicos, que acabam fazendo esse resgate dos egressos, enfim. E a questão é que a minha pergunta é até que ponto isso também não se torna temeroso, já que, muito embora seja um controle informal, que também tem um papel, talvez, de resgate, mas assim também não seria uma outra forma de controlar, né? E até que ponto isso pode ser bom, e se no vácuo de repente, no hiato de não haver nada, se ainda assim esse seria a melhor solução. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu gostaria primeiramente de destacar que ter uma mesa paritária é sempre uma coisa muito boa de se assistir. E gostaria de fazer 3 perguntas rápidas. Uma é no sentido da pena, né? A gente tem que admitir que o Adélio recebeu uma pena, não uma medida de segurança propriamente dita. Se há algum outro caso de medida de segurança sendo cumprida no sistema federal, pois eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com a Patrícia, trabalhei no Roberto Medeiros e no Henrique Roxo, e a gente entende muito bem como que funciona isso dentro da lógica estadual, mas eu não tinha até o momento não tinha ouvido falar mesmo de se há algum tipo de instituição ou se há algum tipo de medida de segurança sendo cumprida por meio de decisões federais. Outra questão é sobre o que falta hoje, tanto para o Rio de Janeiro assumir um programa tipo o PAILI, o PAIPJ, quanto quais são as dificuldades para que a gente feche o Roberto Medeiros e o Henrique Roxo, pois, infelizmente, já tive o desprazer de visitar as instituições e eu sei que elas não perdem nada em insalubridade para outros presídios do estado do Rio e que geralmente não ajudam em absolutamente nada na vida dessas pessoas. Anormais. Os anormais. Os anormais. Os anormais. Bom,
Então, vamos passar para as respostas, até porque está bem adiantada já da hora. Só queria, muito rapidamente, até me referir às duas falas mais jurídicas da defensora. É curioso que a gente sempre observa que há em alguns casos, me parece até exagero, né, de a proteção do doente mental. E se procura a proteção do doente mental dentro do hospital de custódia e tratamento, né, quando a gente tem sérias dúvidas, e por nós, particularmente, há um consenso, me parece que é um consenso, pelo menos na mesa e com algumas pessoas que não estão na mesa, do fim desse tratamento manicomial. E essa é uma questão que vai lá para frente, e aí, obviamente, que a sua participação seria fundamental, importantíssimo no nosso grupo, que é a questão da legítima defesa, porque isso não se trabalha. Nós, pela experiência que nós temos, obviamente isso vai partir no futuro de um estudo mesmo acadêmico, porque observando que ele tem alguns traços, não é, de doença mental, aproveitando a fala do Dr. Dalvani, já se instaura lá o incidente e ele não tem outro caminho, e muitas vezes é a legítima defesa. Se a legítima defesa ele tem transtorno, tem doença mental, qual o problema? Ele estava assim até hoje. Eu vou pleitear a legítima defesa, eu não vou fazer nada diferente disso. E eu vou voltar esse sujeito de volta? Não, eu vou mantê-lo onde ele estava, e se ele praticou legítima defesa, ele praticou um ato que o nome está dizendo é legítimo, está dentro do ordenamento. Então não tem nenhum sentido, a meu ver, pensar diferente. Não, para protegê-lo eu vou colocá-lo muito ao contrário. Aí eu não estou dando proteção nenhuma a ele. Não é? Se aquele ato, todas as causas, exclusão da licitude e culpabilidade, não pense nisso em matéria de doença mental, que ninguém aplica. Que a tendência dos magistrados, a tendência do sistema, é fazer com que cada vez, se essa ideia não, ele é louco, então vou afastá-lo. Eu falei, aqui tinha muito a falar sobre esse tema, não é? Até porque está ligado à periculosidade, que a gente efetivamente não tem tempo. E daí, o Dr. Roberto, de uma certa maneira, até respondeu antes, que ela disse, olha, hoje, pelo que a pesquisa que ela fez, a jurisprudência vem admitindo que é pacífico, de que se observe a nova situação, ainda que o juiz tenha fixado. Eu, como juiz da VEP, sempre fiz isso. O juiz do processo de conhecimento, ele não tem alternativa porque a lei diz isso para ele. Só a junta médica psiquiátrica Isso. disser que ele com 6 meses tem que sair e o juiz colocou de 1 a 3 anos. Ele vai sair com 6 meses. Com 6 meses. Obviamente, quando nós estamos falando de junta médica psiquiátrica, o Código de Processo Penal vai estabelecer que junta é essa. Na verdade, é a junta psiquiátrica como psicólogo. Olha só, isso aí é uma outra questão também, por isso que eu dizer, não dá para a gente aprofundar muito, porque a gente tem uma outra questão que é fundamental, é discutir essa questão de saber poder, que já se falou no Foucault. Foucault trabalha isso com vários trabalhos. Não é? E o que você está dizendo não está descoberto de razão, não. Porque quem vai decidir isso é o juiz, e não a junta médica. Porque o juiz vai usar o princípio da persuasão racional, que ele não está preso ao laudo, mas eu quero ver qual é o juiz que vai contrariar essa junta médica na prática. Então, fazer a avaliação entre psiquiatra e psicólogo. mas não é comum. A equipe era para internar e o psiquiatra não. Mas nessa hipótese tinha situação diferente. Mas, de uma maneira geral, eu estou querendo ver qual é o juiz que vai enfrentar esse laudo. Esse aqui, na teoria... Mas pela lei ele não é obrigado. Pela lei não é obrigado. E não deveria ser. Mas o que nós vemos, e não só em relação... Seguem porque gostam de se isentar da tarefa. E de uma maneira geral, mesmo nos laudos cíveis, não estamos só no criminal, o juiz tende a seguir. Agora, há todo um arcabouço legal que diz que o juiz que vai decidir. Então, a questão prática é outra. Bom, eu vou passar que... me esqueci o nome. Paula, que disse que já está formada há um tempo. Você não está formada há um tempo mesmo, Paula. Você é tão jovem assim. Você não está formada há muito tempo. Vou passar então para a Maria, né, que ela dirigiu as perguntas para a Maria. Aliás, tem mais uma pergunta dirigida para a Maria. Gente, eu tenho que me ater às perguntas específicas para mim, dá vontade de comentar tanta coisa. É verdade. O problema é o tempo, são 12 Deixa eu tentar fazer um comentário rápido. Eu queria falar com a Mariana, do prazer que está aqui dividindo de novo uma mesa com essa temática tão importante, ainda mais nesse momento, e dizer que a minha implicância com o título de doutora é por ele representar essa figura do poder. Não, mas a minha também. Claro. Eu virei professora aqui, né? Eu impliquei com o título de doutora, eu virei professora. Eu não sou professora.
E a anedota do César ilustra muito bem, né, essa representação do poder no lugar de doutor, né? O quanto o juiz tem até o poder de fazer cessar a doença mental, né? Doutor Talvani, eu gostei muito da sua provocação também quanto à doença, o nome doença mental, porque eu uso as palavras de uma forma com muito pouco pudor, né? Eu chamo de louco infrator porque para mim é de louco que se trata e é de infrator que se trata e não há pudor nenhum chamar assim. Mas eu não chamo de doente psiquiátrico, fiquei aqui me interrogando por quê. Eu acho que a doença me causa um mal-estar Bom, enfim, isso daria uma discussão longa, eu vou tentar ser rápida, mas por remeter a alguma coisa que é muito estanque, né? A lógica doença e saúde, ela é super complexa, né? Então a ideia de doença também não me agrada, mas eu vou pensar sobre isso. Foi uma pergunta da Paula sobre os CAPs, se há uma evolução no trabalho de reinserção, né, se há dados. Não conheço dados, talvez até haja. No Rio de Janeiro a gente tem uma assessoria específica para a geração de renda, cultura, arte e lazer. Talvez existam dados que eu desconheço. O que eu posso te dizer é que há um trabalho, porque é muito difícil mesmo, né? É lógico que é muito difícil. É difícil para qualquer um hoje em dia trabalhar. Eu estava falando da dificuldade que é para um egresso do sistema prisional, que vem com essa marca, né, de ex-presidiário. E para o louco é dificílimo também por todos os motivos, pelo estigma e pela dificuldade pragmática mesmo de se organizar na lógica do trabalho. Então, há muitos projetos super interessantes de trabalho protegido. Existem várias iniciativas, a gente pode até conversar depois, que são bem bacanas. Agora, é um desafio, né? De alguma forma também se tem que cuidar do louco não ocupar esse lugar de tutelado, né? Ele é café com leite, ele trabalha, mas é um trabalho super protegido e fica num lugar meio infantilizado. Então, não é fácil, né? Esse lugar de tutela e cuidado, ele é sempre um lugar muito delicado. Mas a equipe técnica do CAPS, antes, eles não tomavam não tinham contato nenhum com a penal, né, com o paciente. Agora, eles começam o vínculo bem antes de desenvolver, né, projeto terapêutico, eles internos, eles vão lá na audiência agora sair. Quando eles vão na audiência, eles já estão em trabalho. Porque antes não existia isso, não tinha ninguém, eles nem sabiam quem era o CAPS, agora eles acompanham e vão na audiência, no dia da audiência. Então, já estou acompanhando há tantos meses, ele vai sair direto do CAPS. Já cria um vínculo antes. A ideia é que o CAPS já entre no circuito imediatamente quando se tem notícia do sujeito no sistema prisional, né? Não, eles vão lá mesmo. As internação. Agora, a rede é muito frágil mesmo, né? Eu trouxe aqui uma perspectiva exitosa, porque eu acho que a gente tem que valorizar o cuidado em liberdade e apostar que isso é sim possível, que é mandato da rede de saúde, cuidar da saúde mental, inclusive dos sujeitos no sistema carcerário, claro. As pessoas no sistema carcerário têm tanto direito de acesso à saúde como todas as outras pessoas. E acho que a Mariana traz uma perspectiva importantíssima, que é denunciar o quanto a gente está vivendo um momento gravíssimo, né? Acho que a Mariana faz isso muito bem de levar para a academia. Eu estava aqui criticando a academia, mas é fundamental levar essas discussões para os espaços outros que não da prática, né? Na saúde mental a gente tem uma militância muito arraigada, mas a gente precisa fazer circular essas informações. O quanto é grave. A gente já vive uma rede precária, sobretudo na Baixada, vocês falaram bem, né? Mas o município do Rio mesmo, que tem um monte de CAPs e profissionais com vasta experiência, tem inúmeras precariedades, inúmeras. E a gente vive situações cada vez de maior, né, precariedade e desinvestimento. E há um risco mesmo de não se dar conta. Agora, o sistema carcerário está um pouco dá conta, muito menos, né? Não é o sistema carcerário que vai garantir o contorno a essas pessoas. Então, a nossa aposta é que seja na rede de saúde. Gabriel faz duas perguntas super importantes sobre por que o Rio não assume um programa formal como o Pai Li e o Pai PJ. Patrícia Magno, antes de ir para Portugal de licença, eu não vou saber o termo legal para isso, mas ela faz uma formalização da prática do Rio e do INPAP enquanto modelo a ser seguido, né? Eu acho que com isso ela garante que esse formato seja a prática a se manter no Rio. Mas eu acho que a gente está em construção. Eu acho que toda formalização requer um percurso longo de prática antes, né? Não é possível tornar lei alguma coisa que não venha já se delineando. E a gente espera que, apesar desse momento tão difícil, a gente consiga manter aí esse lugar de resistência e de desenho de cuidado para o louco infrator.
E o que falta para o Rio de Janeiro fechar os manicômios? Essa é a minha pergunta também. A gente, quando transferiu todos os casos inimputáveis ou com perspectiva de serem considerados inimputáveis para o Henrique Roxo, porque aí a ideia, a gente já tinha fechado o Heitor Carrilho, a gente transfere do Roberto Medeiros para o Henrique Roxo, a ideia era ficar com o manicômio judiciário só e com isso concentrar as forças nele e fazer desins e fechar. A minha expectativa é de que a gente fechasse o Roberto Medeiros. E afinal o Roberto Medeiros está lotado, mais do que nunca. Não, mas isso... os juízes continuarem mandando... Mas isso fala de uma... eu acho que tem um trabalho de resistência à porta de entrada também, mas eu acho que isso fala, apesar de ter vários problemas muito graves, fala de uma perspectiva interessante, que é a da loucura estar ganhando visibilidade no sistema prisional e no sistema judiciário. Por exemplo, nas audiências de custódia. Hoje é muito mais comum, na audiência de custódia, o sujeito ser mandado para o Roberto Medeiros, o que é um grande equívoco por um lado, mas por outro é muito melhor do que ele ir para o sistema prisional, aguardar julgamento e ficar sem nenhum cuidado. Mandar para o Roberto Medeiros é continuar não sabendo muito o que fazer, mas pelo menos no Roberto Medeiros ele vai ter uma equipe multi que vai avaliar, vai ter um CAPS de referência imediatamente, vai começar um projeto terapêutico singular e vai provavelmente receber medida de segurança, a gente espera que ambulatorial, mas se não ambulatorial ele vai sair mais rápido do que se ele for cumprir pena não, né, comum, em geral. Mas há uma série de equívocos. Eu acho que a gente tem conseguido vários avanços e a gente precisa ainda construir fluxos para quebrar muitas barreiras. Então, onde seria a ordem para fechar o hospital penitenciário? De novo, não é uma ordem, eu acho que é uma construção da prática, né? Quando se... Quem poderia fechar? Quem poderia autorizar? Depois de construída a... Eu acho que partiria da CEAP, né? Acho que partiria da CEAP, que é quem é responsável pelos... Eu acho que sim, mas hoje fechar talvez não seja estratégico. As equipes do Roberto Medeiros dizem do quanto tem sido importante receber esses casos que antes só tinham a UPA, né? Porque o Roberto Medeiros estava sempre lotado com medida de segurança. Hoje o Roberto Medeiros recebe muito... Não, mentira, não estava sempre lotado, mas tinha boa parte da sua ocupação com casos já considerados inimputáveis e vários outros casos de internação. Hoje eles recebem o pessoal que passa na UPA de emergência. A UPA não consegue absorver, a UPA tem pouquíssimas vagas e é uma internação muito curtinha. E voltando, porque o ideal, trabalhando na lógica da saúde mental hoje, o ideal é que a pessoa pudesse voltar para a sua unidade de origem e ser cuidada lá. Receber visita do CAPS, receber medicação, receber escuta e ser cuidada. Como isso não acontece, as unidades prisionais estão sem equipe técnica, e, enfim, sem medicação e sem nenhuma possibilidade de cuidado. No Roberto Medeiros, alguma garantia de, pelo menos, ter o acompanhamento de uma equipe que vai não só escutar esse sujeito, mas mapear a rede dele, isso há. Mas é um problema, a gente está com o Roberto Medeiros desinflado. Né? Eu vou aproveitar na saída do... Dá um som aqui um pouquinho mais alto. Vou aproveitar a saída do nosso presidente para dar continuidade aos trabalhos. E dentro desta pergunta, eu vou acrescentar a doutora Maria, uma indagação, que é a questão da superveniência de doença mental, que eu considero um dos grandes problemas dentro do sistema prisional. Primeiro, por deficiência instrutória, aquele que já é portador de alguma psicose, etc., no interrogatório com o juiz, ou não tendo sido aventado pela defesa, ele não é submetido a exame de sanidade mental. E ele é condenado como imputável. Em chegando ao sistema prisional, com a ritualidade do sistema e diante da superlotação carcerária, ele tem um surto, começa a gritar, etc., chamar os outros companheiros e ele é retirado da cela, já condenado em processo de execução. Naquele momento, diante do surto, ele é, portanto, enviado, se não me engano, para o Roberto Medeiros.
onde ele lá fica aguardando a superação do surto a que foi submetido. Se, evidentemente, ele melhora com a medicação, ele é enviado para a unidade penitenciária e continua cumprindo a pena. Se ele não melhora, torna-se inviável, abre-se um incidente de superveniência de doença mental do juiz da execução. E aí o juiz converterá a pena privativa de liberdade em medida de segurança. Correto? E pelo mesmo prazo do tempo da pena que foi condenado diante do princípio da coisa julgada. Eu acho que estamos dentro... Então a questão é a seguinte. Ouvindo a doutora Maria, como é que fica exatamente essa questão, principalmente dentro do Roberto Medeiros, e hoje cada vez mais, um número de pessoas que tiveram surtos e que efetivamente o retorno é um retorno falacioso. Na realidade, deveria ser aberto na vara de execuções o processo de conversão. Mas o risco é ele dar a pena, passar a cumprir medida de segurança e ficar manicomializado para o resto da vida, né? Não, não é pelo resto da vida. Não é mais. Não. Perdoe-me. Se ele foi condenado a 4 anos e no final de 1 ano ele vai para o Roberto Medeiros, e aí no Roberto Medeiros existe determinado exame, vamos dizer, de conversão da pena privativa de liberdade para a pena privativa de liberdade para medida de segurança. E a pena dele era de 4 anos, ele cumpriu o máximo que ele poderá ficar será de 3 anos, porque tem a detração do tempo em que ele cumpriu a pena privativa de liberdade na unidade penitenciária. Faz-se a detração. Portanto, se o cara é condenado a 4, cumpriu 1, eu faço a detração de 1, ele tem um máximo de 3. E agora, aproveitando o gancho do senhor, João me perguntou à mesa se efetivamente a pena de 1 a 3 anos, ele era obrigado a ficar no mínimo 1, 2 ou 3 anos. Eu disse, não, senhor. Porque há a possibilidade, eu anotei, da antecipação da perícia. Quer dizer, a qualquer momento, pode o apenado ou pode o internado requerer ao juiz da execução a antecipação da perícia, bastando, para tanto, que ele junte documento comprobatório. Não sei se há alguma discordância. Então, era a resposta que eu tinha que lhe dar. Eu não preciso de ser 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Eu tenho o processo da antecipação da perícia. Sim. No caso, ele já tendo antes ao laudo pericial de incidente. Sim, ele tem que ter, a lei fala que ele tenha um documento no qual ele possa requerer ao juiz da execução a antecipação da perícia. Senão todo mundo pedir antecipação da perícia sem documento nenhum. Excelentíssimo, diferente do caso do Adélio, que ele adquiriu o laudo depois que cometeu, que deu a facada. Sim, mas eu não estou discutindo isso. Eu não estou discutindo isso. O que eu discuti no caso, é cumprimento de medida de segurança. O tema foi esse.
Eu perguntaria se tem mais alguma pergunta dos senhores, mais alguma indagação. E eu, antes de fechar, eu indagava a doutora Mariana, que ela complementasse as perguntas. Não, só queria dizer as duas perguntas que foram mais endereçadas a mim. Renata, vou ficar te devendo essa resposta. Quando você descobrir, você me conta também a respeito do Basalha. Eu não sei mesmo, não cheguei a essa discussão e a essa pesquisa. Não. Foi a Patrícia que me contou. Pode ser. Não sei mesmo te dizer e, enfim, fico curiosa também. Patrícia está em Coimbra fazendo. Patrícia está fazendo doutorado de sanduíche. Foi. Bom, Gabriel, eu não estou sendo muito útil nas respostas, porque eu também não sei em relação, não sei, Maria ou os integrantes da mesa, se alguém sabe responder isso. Se vocês conhecem outros casos, ou os juízes aqui também, se conhecem outros casos como o do Adélio de cumprimento de medida de segurança em presídios federais. Conhecem? Não, mas eu lembro do caso do Champinha, que ganhou uma instituição própria, né? O município de São Paulo, né, foi obrigado a construir uma instituição para recebê-lo, porque... Outro absurdo. Sim, mas uma lógica muito exceção, parecida, né, doutor? Uma lógica muito própria também e parecida com isso. Exatamente, um absurdo oficial. Mas que ganha um lugar de exceção justamente por provocar... a comoção pública, sim, né? Me parece que a lógica é muito própria se a gente puder aproximar os dois casos, justamente porque causa uma comoção pública, assim, né? Não sei se é comoção pública, mas enfim, me parece que a lógica dos magistrados é no sentido de querer uma punição maior. E se eu quero a punição maior, como é que eu posso fazer para causar isso, tanto no Champinha quanto aqui? Não sei, né? Essa é a minha opinião pessoal. E então, nesse aspecto, a gente poderia aproximar. É bem interessante até pensar nisso, porque a gente pode aproximar os dois casos. Mas, de resto, Gabriel, não conheço outro. Tá? Mas quando o professor Talvani fala do manicômio judiciário enquanto repúdio da sociedade, né, como resposta a isso que causa horror, eu lembrei do caso Champinha, e depois com a pergunta do Gabriel, eu penso, né, que é um paralelo, o Adélio e o Champinha, né? Qualquer, não precisa ser advogado, qualquer pessoa do fogo pode entrar com a mesma. Eu, antes de fechar, vou aproveitar a presença do Talvani para um caso importante de dizer o seguinte: quem muitas vezes é o maior inimigo da reinserção do doente mental é a própria família. E para sustentar essa tese, vamos nos lembrar nós dois. Há uns 6 ou 7 anos atrás, nós estávamos num sábado pela manhã, bonito, no antigo manicômio judiciário Heitor Carrilho, com o seu diretor, conversando. E aí se aproxima um jovem, bem posto, e ele diz para esse jovem: você vai passar a semana que vem em sua casa. Eu vou liberar você para uma visita terapêutica. Esse jovem ficou radiante. Brincávamos, etc. Aí ele sai e chega uma senhora de seus 50 anos, muito bem vestida, que, vamos dizer, não é o cotidiano das visitas dentro da unidade, e chegou a nós. E o diretor se virou: eu tenho uma boa notícia para a senhora. Ela era a mãe daquele jovem. Ele disse: eu estou acabando de dizer
ao desembargador e ao professor que o seu filho, a semana que vem, vai passar o primeiro final de semana em casa. Naquele momento, ela deu um pitaco, começou a gritar e dizia: não faça isso, ele vai quebrar toda a minha casa. E deu um espetáculo que nós dois ficamos parados. Aí procuramos acalmar a senhora e chamamos o diretor ao canto. Eu disse para o diretor: não libere. Ele perguntou: por que, professor Maria, que não libera? Não libera porque se ele for para casa, ela provoca o filho, ele vai quebrar a casa toda, telefona para a viatura policial e para a Rede Globo. E amanhã faz sair no teu jornal o teu nome dizendo: médico irresponsável liberou doente mental contra a lei, o qual quebrou a casa toda, etc., e botou em risco a vida da mãe. E você está demitido pelo governador. Esta é a grande realidade. Então, portanto, o tema de hoje é um tema muito rico. As eminentes doutoras que nos honraram hoje com a sua presença e com a sua fala, nós acrescentamos que é um terreno onde o dia a dia é muito sediço. É muito sediço. E é necessário também que se tenha uma mente voltada para um Estado democrático de direito. É fundamental. Quem trabalha nessa área, se não tiver a cabeça voltada para um Estado democrático social de direito, vai voltar ao tempo do Mesger, em 1938. Vai voltar ao tempo do Mesger, com aquela nota que se referiram às duas ilustres palestrantes, que é uma aberração. E outra coisa, a grande discussão, que é exatamente aquela da interdição do doente mental. Porque no momento exato em que ele sai lá da sua última internação, naquele cumpriu 30 anos de custódia, totalmente cego, tuberculoso, etc., não tem mais amigos, não tem mais ninguém, então ele não pode ser julgado na rua. Mas ele vai ser entregue por quem a quem? E sob a fiscalização de quem? Então, tínhamos o processo de interdição, que era exatamente a curatela que era dada à Defensoria Pública. Mas hoje, essa parte da curatela ficou afastada diante da nossa Constituição, etc., e da lei, mas voltou novamente a internação voluntária. Não tem muito, tem um mês ou 2 ou 3, voltou a internação voluntária, principalmente dos aditos. Então, é uma questão a repensar, é uma questão importante e que os senhores saiam daqui procurando ter uma visão cada vez maior dentro de um campo ainda a ser percorrido.